Voltamos agora à FM, agora são 3h11 e você pode participar comigo no 3967 1212 ou no Instagram Kelly Farias Oficial ou também no YouTube Guará FM. Gente, tem uma promoção muito interessante, você vai gostar. Aniversariante do mês de maio, a Rádio Guará, com a Kelly Farias e a loja Delícias Fino Sabor vai dar um bolo para você de aniversário. Sim, você vai ganhar um bolo aniversariante do mês de maio. Só vocês responder a seguinte pergunta: por que eu mereço um bolo? Ah, duplo sentido, mas por que você merece um bolo? Então você vai ganhar aquele bolo delicioso, aí vai ganhar aqui na Rádio Guará aquele bolo com aqueles parabéns da nossa equipe de locutores. Então participe comigo lá no meu Instagram ou no Instagram da Rádio Guará. Por que eu mereço ganhar um bolo? E o seu aniversário, que é a última segunda-feira do mês, eu vou estar aqui com o aniversariante, cantando os parabéns junto com toda a equipe da Rádio Guará. Então você, aniversariante do mês de maio, aproveite! Olha, um bolo é só uma vez na vida que a gente ganha, não é, Lude? Seja bem-vinda à Rádio Guará, Lude. Ah, obrigada. Primeira vez na rádio, né? Primeira vez na rádio. Pastora Ludmila aqui comigo. Olá, boa tarde. Tá no Instagram e também tá no YouTube e na frequência da rádio. Lude, quem é Lude? Primeira pergunta. Lude por Lude. Bom, Ludmila, 37 anos, casada, mãe, eh, levita, adoradora, né? Amo adorar ao Senhor. Agora pastora, né? Cuidando de pessoas. Essa é a Ludmila, né? São muitas camadas, como diz a minha chefe, muitas skins de Ludmila. Depende. Depende de qual. E você está com um tema bem polêmico que as pessoas não falam muito. Sim, Mulher, fé e silêncio. sim, Violência dentro das igrejas. sim. É um tema que as pessoas, tanto a igreja católica como a igreja evangélica, não comentam. Por medo, Vergonha, vergonha. sim. E o que acontece com essas mulheres? Como é que a mulher pode se ver dessa maneira para não deixar essa violência chegar perto dela? Eu acredito mais, assim, que se vê num quadro de vergonha, né, que acontece, eh, eu passei por isso, né, e assim, como eu não tive o apoio esperado, o que era necessário, e hoje justamente por fazer o acompanhamento de mulheres e a gente vê, não vou dizer uma omissão, mas uma falta de comunicação adequada dentro das igrejas, né, e falar de forma geral, né, da fé cristã, de outras fés também, assim, mas uma falta de comunicação sobre um alertar, sobre como cuidar dessas mulheres, como essas mulheres devem proceder, porque a fé em si, ela já traz sobre a pessoa uma responsabilidade, então a pessoa acaba aceitando muitas coisas em nome da fé, sem ter, na verdade, uma boa orientação, justamente para que ela consiga fugir de certos padrões, justamente para que ela consiga viver, ver novas perspectivas de vidas, né, que ela possa ser atendida, realmente acolhida, né. Então, assim, essa falta de comunicação, hoje em dia, de respostas, de retorno, de acolhimento, né, a gente vê isso em muitos lugares, mas principalmente no meio cristão, né. No meio cristão, e também outras religiões também tem, meio islâmico e Sim, tudo mais, mas vamos falar aqui do meio cristão. E assim, você sofreu violência sim, dentro da igreja? dentro da igreja. Pelo seu marido ou por outra pessoa? Meu ex-marido. E assim, o pastor falou alguma coisa pra você? Que acontece? Eh, Vou colocar como aconteceu comigo. Quando acontecia comigo, ela não era literalmente uma violência física. Começou com uma violência emocional, psicológica, ameaças, né, e nunca chegou a ser, assim, uma agressão física, tipo, eu vou chegar aqui e eu vou dar um soco na Ludmila, mas eu dava um soco do lado na parede onde a Ludmila estava. E no meio cristão, o que que acontece? As mulheres, elas aprendem a ser submissas. E a gente entende que a oração, ela tem o poder de transformar todas as coisas, e a gente realmente acredita nisso. Mas existem casos e casos. Então eu não tive um amparo para dizer assim: "Ludmila, você tem
a quem recorrer. Quando eu realmente cheguei ao meu limite, que eu estava quase na porta da desistência mesmo, assim, acerca da minha fé, que eu já tinha aberto mão da minha família, porque eu já tinha aberto mão da minha família, foi que eu recebi uma orientação necessária, né? E aí, com essa orientação que eu recebi, foi que eu ampliei os meus horizontes, né? E eu falei assim, poxa, eu de todo. Vamos ser bem realistas, eu não estou em pecado por estar me divorciando. Eu não fiz uma má escolha. Deus não vai me abandonar porque eu decidi me divorciar mediante essa situação, né? É a coisa que aconteceu comigo também na igreja católica. Quando eu Uhum. me separei, o padre pediu para me voltar para o meu ex-marido. Não, você tem que voltar, porque que Deus não nos separa. Vai lá, fale e se reconcilie com ele. E É, foi muito difícil, porque como é que você vai se reconciliar com uma pessoa que está te agredindo? Uma exatamente. pessoa que está fazendo mal a você. Então, Sim. muita gente falou até, eu posso receber a comunhão, você não pode estar em pecado, você está em... Aí você conseguiu outra pessoa estar em adultério, você não pode... E você vai deixar de viver? Aí, então, eu peguei assim, só para as missas, né? Na Uhum. catequese eu pude fazer mais parte. Até chegar para Francisco e colocar uma lei, né? Simples de se separar. Então, ele Uhum. teve essa abertura. Lógico, os radicais da igreja não gostaram disso, né? Porque o Sim. conservadorismo é muito grande ainda. Sim, e em qualquer âmbito, né? Tanto é que, no meu caso, por exemplo, quando eu decidi me separar, para mim era mais fácil alegar, e na verdade foi o termo o que eu usei no começo, era mais fácil para mim alegar e aceitar um adultério e falar assim, era mais bonito chegar diante da igreja e falar assim, poxa, adulterou e por causa disso eu estou me separando, do que eu simplesmente expor e falar assim, poxa, mas eu já passei isso, isso, isso. Era menos vergonhoso um adultério do que um caso de agressão, justamente por conta dessa religiosidade que se tem, né, desse essa vista que se tem sobre casamento e que, assim, se a gente entender, se a gente ler realmente a Bíblia, a gente vai entender que o Senhor, ele não nos quer sobre um jugo de servidão. Essa é a verdade, sobre um jugo de É, porque para a servidão. mulher, o casamento é como se fosse um peso que pegam, né? É. É um peso, não pode fazer isso. O marido tem que mandar, o marido tem que fazer, o marido. Ah, seu marido decide. Parece que ela não tem mais poder de decisão. Gente, mas não estamos no inferno, Não. onde a mulher Assim, era mas do é marido, né, justamente praticamente. a má interpretação da Bíblia, né? Sim. Porque a Bíblia diz, sim, que o homem ele é o cabeça, que a mulher ela tem que ser submissa, mas a Bíblia também diz que o homem ele tem que tratar a sua esposa como um vaso mais frágil e de honra, honrá-la como a coroa da sua cabeça. A Bíblia também diz que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou, a ponto de dar a sua vida por ela. Ou seja, o papel do homem é se renunciar por causa da sua esposa, né? É viver a vida comum do lar, como o apóstolo Pedro disse, né? Viva, homens, o comum, o convívio comum do lar. Então, geralmente, a gente tem sobre as mulheres aquela característica de a mulher sábia edifica e a tola destrói. Ou seja, se não deu certo, é só porque a mulher foi tola e ela simplesmente destruiu lá. E justamente por conta dessa pressão, muitas mulheres escolhem ficar em silêncio, né? Justamente porque vão ser mal vistas, né? O adultério não é aceito diante da lei de Deus, mas a palavra diz que o Senhor deixou, né, o divórcio, né, a carta de divórcio ali. Então, assim, há várias, né, citações na Bíblia que falam acerca do divórcio e da possibilidade desse divórcio e quando esse divórcio deve acontecer. Não fala exclusivamente assim, porque houve agressão, mas dá a se entender, mediante o estudo da palavra, que com a agressão você tem essa liberdade para tal. Hoje em dia, na Igreja Católica, na Cúria, se a pessoa é agredida, Uhum. ela pode pedir anulação do casamento. Isso é bom. É o mesmo que o divórcio. Aqui na Igreja Católica o casamento é dissolúvel. Sim. Então você tem que divorciar na justiça primeiro, para depois ir para a igreja. E da igreja demora muito. Tem que ir para o Papa tem que Uhum. assinar. Então, o Papa Francisco abriu esse leque. Uhum. Porque muita mulher apanhando, É, muita mulher sofrendo, muita mulher já morrendo. no meio evangélico, o casamento também é indissolúvel, né? Até que a morte separe. Porém, a gente tem que
a gente vê que isso acontece com muita frequência e, infelizmente, tem se aumentado muito no nosso Muito. meio, muito mesmo. E então, assim, tem casos que não vai dar tempo de recorrer a outras coisas, né, e é o que eu faço lá na igreja, é o que eu aconselho, né, no meu caso. Faça de imediato, faça, procure a justiça, faça, corra o meio que é necessário, o que é legal. Porque, assim, a gente entende assim, que se você tá doente, você vai ao médico, porque o médico é capacitado para cuidar e tratar a sua doença. Então, se você tá sofrendo agressão, você vai aonde? Na polícia. Na polícia. Aí se chegar uma mulher lá na sua igreja e falar, pastora, eu estou sofrendo agressão. O que a Então senhora aconselha? então, a gente tem que ver, na verdade, o que essa mulher quer. A minha primeira palavra para ela é: "Você está disposta? Você quer ir? Porque se você quiser ir, nós vamos fazer esse né, aporte, vamos à polícia, vamos". Mas acontece também que uma grande maioria, infelizmente, elas têm medo de quebrar o ciclo. Talvez pelo que vem depois, talvez muitas vezes pela dependência financeira. Já aconteceu. Já aconteceu de ter mulher que seja lá: "Não, eu estou decidida, eu não quero, eu não aceito mais viver isso aqui". Como já teve mulher que eu falei assim: "Vamos". Eu já cheguei na casa, o homem não estava, e a mulher estava toda machucada, e eu falei pra ela: "Eu tô com carro, você quer ir? Ela não quis Vamos". ir? Sim. E aí ela falou assim: "Não, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou". E aí ela não quis ir. Medo. Medo. Medo, Ela o tem os que filhos vem pequenos. depois, como é que eu vou criar meus filhos, como é que eu vou ser vista diante da sociedade, como é que vai ser daqui pra frente. Eu acho que o medo, porque assim, você apanha, você é agredida, mas você já sabe que aquilo ali vai acontecer, mas o que vem de novo? O que você vai passar pelo novo? Eu acho que muitas vezes, muitas mulheres também são acuadas justamente por não saber o que espera elas lá na frente, ou por não ter essa coragem de romper com esse ciclo mesmo, É, infelizmente. mas assim, é porque eu fiz o tiro por mim. Eu também fiquei na mesma dúvida. Ai, meu Deus, será que eu separo? Será que eu não separo? Fiquei com medo que o povo ia achar, aqui que a igreja ia achar, que minha família ia achar. E muitas vezes eu falei, não, gente, estou sofrendo, eu vou estar pensando nos outros, em vez de pensar em mim, nos meus filhos. Eu tenho que me permitir ser mal vista. Entendeu? Deixa o povo Entendi. pensar. Agora eu não posso morrer. Eu não posso. Eu tenho que quebrar esse ciclo de violência, porque se seu filho vê o pai batendo na mãe, ele vai reproduzir isso. Sim, E se a menina vê a mãe apanhando do pai, ela ela vai vai. se submeter. Sim. Então, quebra esse ciclo de violência com seus filhos para não passar por isso. É, Então é, a gente tem que pensar um pouco mais na gente. E assim, depois que eu botei na minha cabeça, ai, dane-se o que o povo vai falar, foi doloroso. Porque a gente é acostumado, nós mulheres, a crescermos de uma maneira que tem que ser bem vista, tem que ser isso. E quando a coisa tá desencadeando dentro de casa, o homem não tá nem aí. Mas a mulher que fica com tudo. sim, é justamente o edifica e o destrói, né. Quando aconteceu comigo, eu não pensei muito pelo lado de ser bem vista ou de ser mal vista. A gente teve uma situação e que foi literalmente eu e Deus ali. Nós estávamos nós tínhamos, né, tinha acontecido um ocorrido e eu tinha feito uma reunião com a igreja, e dali eu saí e encontrei com ele, ele entrou no carro e ele falou assim, passa para o banco do passageiro, e ali eu passei para o banco do passageiro e ele tomou a direção do carro. E ele, quando os carros vinham, ele começava a jogar o carro na frente de outros carros. Chegou um Pra momento que bater o carro. para bater o carro. E a gente morava numa cidade praiana, e aí tinha uma pontezinha, e ele falou assim: "Eu vou jogar o carro da ponte. Nossos filhos não estão dentro do carro, então assim, eu morro, mas você vai morrer também". Então, e aí teve um momento até que eu tentei pular do carro. E quando eu vi que não ia dar certo, eu parei e eu falei assim: "Bom, se a gente vai morrer, pelo menos vamos morrer em silêncio, né, Ludmila? Vamos se recolher aí". E eu fechei a minha boca e eu comecei a literalmente orar, mas orar em pensamento. E eu falei assim: "Senhor, se o Senhor hoje me permitir sair daqui viva, eu vou me divorciar". Foi essa a minha oração. Eu falei assim: "Senhor, independente de qualquer coisa, se o Senhor me permitir sair daqui hoje viva, eu vou me divorciar". E foi a mesma coisa, assim, que eu calar a minha boca no meu pensamento, assim. Ele parou, aí tinha um restaurante, ele parou assim e falou assim: "Vamos jantar".
Foi. Acho que ele é meio psicopata, não? Vamos Isso é jantar! psicopatia, gente, pelo E amor de aí, Deus. e aí eu olhei assim, enxuguei, ele parou no restaurante, pediu o prato mais caro, e eu fiquei olhando. E aí teve uma hora que eu falei assim, eu vou no banheiro. Aí ele olhou assim pra minha cara e falou assim, olha, você não demora muito não, senão eu vou te buscar. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou rapidinho. E aí quando eu fui no banheiro, eu falei assim, Senhor, pronto, uma resposta o Senhor já me deu. Eu tô viva. E foi Ma- rápido, hein? Foi, Foi e eu falei rápido. assim, Senhor, agora eu preciso que o Senhor crie um meio, porque se eu fizer, eu sei que vai dar ruim. E eu não vou ter paz. Então eu preciso que o Senhor crie uma situação para que ele faça. E em cerca de 2 semanas, ele mesmo tomou a decisão e ele saiu. E todas as vezes que ele pensava em voltar, eu lembrava do que eu tinha falado com o Senhor no carro. E eu falava, não, 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 não. E foi muito difícil. Porque você pensa, uma mulher separada, 2 filhos em outro estado. Na época eu trabalhava num Você tinha restaurante. quantos anos? Eu tinha, deixa eu ver, 26 anos. Nova. 26 anos. Isso. E aí eu começar do zero. Você começar e assim, aquela parte que a gente é mãe e não posso chorar na frente dos meus filhos, não posso dar isso. E eu vou te dizer, sobre o silêncio, ele é tão assim, ele é tão agravante nas nossas vidas que a minha família só ficou sabendo no dia que, mesmo depois de separados, a minha filha menor presenciou e aí a minha filha contou. Se a minha filha não tivesse contado, vou ser bem sincera, a minha família não teria descoberto. Mas Foi. como é que você falaria pra sua família? Como é que você falou pra Cris, que é É, sua irmã? então, eu não falei, a minha filha contou, né? E aí, quando eu cheguei do serviço, tava todo mundo assim, Ludmila, o que é que aconteceu? E por que que você não falou? E assim, a gente, a vergonha, ela é tão grande, essa é a verdade. E a culpa é da mulher. Porque pensa, É, e a ele te gente se bateu por sente, culpa a sua, ó, gente foi sente, culpa se sua. sente culpada em tantos, e é tão pesado, é um fardo tão pesado, como é que você vai dizer assim para as pessoas, mas meio cristão, como é que você vai dizer para a pessoa, poxa, Não sei mas como é que é. aquela pessoa que todo mundo admira, todo mundo... Não, Vai aquela agressivo. pessoa A culpa é sua. O que que não. O você que que você fez? fez? Então O que que assim, você aprontou, hein? eu acho que a única coisa que eu pensei foi justamente nisso, foi de tipo, eu não quero mais alguém perguntando coisas. Então, assim, eu preferi ficar quieta e levar toda a culpa, né? Que foi, poxa, mas como assim? Ah, você não é uma mulher de Deus, você não teve capacidade de perdoar, né? Porque eu preferi citar um adultério do que outras coisas. Então, a maioria, na verdade, eu tô contando isso hoje na rádio, mas a maioria das pessoas que me conhecem a história do adultério, não conhecem o restante da história, que Não, é mas essa. tem que saber o restante da história pra É, você não ser condenada. que a Porque fica gente. você sendo Não, mal e por vista. muito tempo assim, não me importei com isso, né? Então, assim, muitas pessoas conhecem a parte do adultério. E, pra ser bem sincera, ela era muito mais leve. Então, assim, era mais fácil pra mim levar a posição de uma mulher que não perdoou, que não foi sábia, que não quis uma reconciliação, do que ter que me explicar sobre todo o restante que na maioria das vezes as pessoas não querem ver, porque isso também acontece. Existem coisas que são nítidas, que você vê ali, que você vê o seu parente, mas assim, já viu aquela coisa assim de você não quer ver? Ou Você tá cego. Não, você tá vendo, mas não quer enxergar. e aí fica aquele misto de sensação. Você tá vendo e você não quer enxergar. Sim, É isso. é. Então, para mim, era mais fácil levar uma culpa sobre outra coisa, sobre ser a mulher dura, a mulher que não perdoou, a mulher que não foi sábia, a mulher que... do que admitir outras culpas, digamos assim, e percorrer outros caminhos. Isso acontece bastante também. E você pensou, tem uma pergunta aqui, peraí, que da mulher que perguntou aqui, gente. Arlene. Arlene perguntou, mandou 2 áudios e perguntou também. Você já pensou em sair da igreja quando isso aconteceu? Então, não, porque eu sempre fui muito convicta do que era a minha fé e de quem Deus é para mim. Então, sair.
não é cogitação, nunca foi, nem antes, nem hoje, porque independente, o que acontece muito? As pessoas culpam a Deus pela situação, quando na verdade não foi Deus. Pode ter referência de ser um homem de Deus? Podia ter referência de ser um homem de Deus? Podia, mas a gente sabia que não era, porque os frutos evidenciam o que é cada um, né? Então, assim, por mais que tivesse, vamos usar esse termo, a skin homem de Deus, é, eu sei bem. Olha esse termo, traduz aqui pra gente. A skin. A skin, a aparência, né, de um homem de Deus, por trás eu sabia que não era. E assim, Deus para mim, ele sempre foi tão, como você disse, foi tão rápido em responder, sempre foi tão presente assim na minha vida, em tudo que eu fiz, assim, a minha aliança, a minha comunhão com Deus, ela sempre foi tão bem centrada que não tem como, eu não tinha como culpar a Deus. Pelo contrário, eu agradecia mais a Deus por Ele estar comigo no processo, tá me tirando disso, né? A permissão de me tirar, a permissão, pra gente ver, né? Como a gente tem essa no meio cristão, a permissão de Deus de sair dali para ter uma nova possibilidade para viver. Porque se eu continuasse ali, uma hora ou outra, de tanto tentar, ia conseguir. Né? Então, assim, de ver o cuidado de Deus em me tirar daquilo ali. Então, assim, não pensei em sair. Não sai da igreja, né? Não. Aí tem uma pergunta aqui embaixo também que eu perdi. A Lene falou a mesma coisa. A Lene não manda áudio pra mim, não, tá, Lene? Por gentileza, que áudio é complicado. A Dani perguntou aqui também. Oi, Kelly, tudo bem? Sim, tem muitos casos de narcisistas disfarçados nas igrejas. Sim. Eles prendem a gente, eles com conquistas e tudo mais, é o caso narcisista, e depois mostram as garras quando você casa. Como é que podemos saber essa situação? Como podemos sair? Como é que falou? Skin, né? É, a aparência, né? Aparência de boas pessoas. Casam e são narcisistas. O seu era psicopata, né? Dani, muito obrigada pela sua participação aqui no bate-papo. É bem complicado. A gente tem muito isso de namorar para conhecer, essas coisas assim, mas a verdade é que as pessoas sempre mostram o que querem que seja visto, né? E com o casamento, que vem ali o convívio diário, é que você realmente descobre quem é quem. Então, assim, ou você sai, ou você sai. Não tem. Ou você sai ou você morre, minha filha. Vamos fazer bem sinceras mesmo, porque tem muita mulher morrendo Sim, em casos de feminicídio. Tem muita mulher que tá morrendo também pelo simples fato de dela acabar com o namorado, acabar com o marido, e ele não se contenta, como foi o caso lá do Rio Grande do Sul, sim. não se contentou e matou os 2 filhos porque a mulher arrumou outro esposo, arrumou outro namorado. Então, assim, a mulher não é do homem. Ela Não está é um do lado. Ela objeto, não é né? objeto pra você falar, é minha propriedade, eu vou. Se ela não quer mais, assim como a mulher também, tem muita mulher também que é meio, sabe, também faz as mesmas coisas. Sim. Mas a pessoa não quer mais, respeite a vontade da pessoa. Senta e conversa, também não suma, né? Tem gente que some. É a posse, né? É, a posse. Tem gente que some e desaparece. Sim. Então, tem gente que tem a posse, que é a posse da pessoa. E não é bem assim. A posse da pessoa de vocês não deixar a pessoa fazer a vida dela. E é bem complicado. Aí mata os filhos para atingir a mãe. Foi o caso do Rio Grande do Sul, Foi. no começo do ano. Foi. E no final das contas, ele foi tão covarde que tirou a própria vida também, né? Aí deixou E, os filhos aí. e aí você para e pensa assim, você fala assim, como é que fica a situação de uma mulher dessa? Sem os filhos. Sem os filhos, sem tudo. Ele literalmente, ele pode não ter feito É porque a gente fala assim, quando a gente trata de violência, geralmente as pessoas entendem a violência física. Mas nós vivemos hoje, vamos dizer assim, para quem é alto padrão, a violência financeira patrimonial, né? Igual ela disse que tem muitas pessoas que prendem justamente por conta do status de vida, porque mostram, né? Então, assim, a gente tem que aprender a entender que existe violência que não é física. Tem a violência emocional, tem a verbal,
tem quando diminui e diz, você sem mim não é nada, eu ouvi, ai, ninguém vai te querer, se Eu eu... também ouvi isso. Ah, acho que esse é o clichê, né? Acho que esse é o clichê. Não, você tem 2 filhos. Não, sim, Quem vai te se querer é que o eu, outro. que Eu sou mais sou o fácil, eu pai dos seus consigo. filhos, não te quero, qual outro homem vai te querer? Se quiser, vai querer para te usar. Que minha Então, mãe assim, escuta isso. eu acho que isso acho que já é até uma fala de praxe, entendeu? Mas justamente eu acho que para dizer assim, de posse. E é uma forma de diminuir mesmo. E eu vou te dizer, tem muitas vezes que a gente acredita nisso. A gente acredita. Eu fui questionada muitas vezes assim, pela minha família, Mila, por que você nunca fez nada? Mila, como assim? Você sempre foi tão brava, você sempre foi tão reativa. E realmente, eu sempre fui uma pessoa muito reativa. Mas aí, quando a gente olha e pensa assim, poxa, eu tô saindo da casa dos meus pais, eu tô indo construir a minha Família. família. Aí você chega lá com aquele sonho seu de menina. E aí você para e pensa que a pessoa que tá ali, que é pra te defender, que é pra cuidar de você, isso é tão devastador dentro da gente que assim, a gente fica sem reação. Isso é verdade. A gente perde a reação, porque você para e pensa assim, poxa vida, não tem como reagir, não é questão de força. Primeiro que mulher é mais, né, tem menos força do que homem, mas assim, não é nem pela força física, mas é porque aquilo ali te destrói de uma forma tão grande por dentro, assim, você parar e pensar assim, onde eu vim parar? O que tá acontecendo? É complicado. Você Miriam das Mercedes, beijo pra Miriam, que tá lá em Palmas. Aqui falou que tá uma chuvinha muito boa. Tá tudo em paz por aí, Kelly? Por aqui tudo em paz. Ela falou uma coisa bem interessante. hum, A mulher é muito julgada. Ela nunca casou, mas ela é muito julgada. sim. Não, Não e em todos casa, os é aspectos. julgada. Separou, é julgada. Tá casada, é julgada. Gente, pelo amor de Deus, para de julgar a gente. É um povo que gosta de julgar que eu nunca vi, Sim, não é? Julga, julga, julga as mulheres. Se a mulher não casa, aí virou pra titia. Tá sim. no caritó, né? É. Se a mulher casou e separou, é porque você perdeu o marido porque você quis. Você tinha um homem bom do lado, nem sabe o que que é. E se tá casada, ó, você tá apanhando dele porque você quer. Eu já escutava isso quando eu era casada. Você apanha porque você quer, porque você gosta de apanhar. Sim, Porque quem mulher que, gosta? que apanha e fica porque gosta de apanhar, não é. E aí, Então, quando você isso saiu, o fica. que que você ouviu? Ai, você não presta, você não tem paciência. Ele tava nervoso. Ele vivia nervoso? Ele vivia bêbado. Então a culpa é minha? Ele É porque bebia, ele sempre fazia tem as coisas. uma, Aí quando uma, você não foi uma sábia, justificativa, e quando né? vai falar, não fala não, senão falar que a culpa foi sua. Por exemplo, é isso que tem que ser trabalhado, porque não existe justificativa. Da mesma forma que você pode dizer assim, não existe um motivo para você tirar a vida de outra pessoa, não tem uma justificativa para você simplesmente chegar e você fazer. Você chegar às vias de fato, você vai falar, eu tava nervoso, você me tirou do sério. Tudo bem, mulher, ela fala demais, tem, né? É da nossa natureza, a gente fala demais, tem hora que a gente se irrita, a gente irrita o outro, ou a gente né, tempestuosa, digamos assim, e a gente chega e quer resolver e quer do nosso jeito, mas nem por isso isso te dá o direito de chegar e fazer. Ah, eu vou lembrar aqui da doutora Lúcia Bessa. Você conhece? Doutora Não. Lúcia Bessa? Ela veio aqui na rádio, ela falou: homem não gosta de mulher, homem gosta dos camaradas. Oh, meu Deus. Homem não gosta de mulher, não. Homem bate na mulher, tá? Homem é da brodagem, gosta dos camaradas, futebol. E eu peguei mesmo. Ele deixa a mulher em casa pra ficar com os homens. Ele, no casamento, ele fica com a noiva, com os amigos, faz aquela festa com os amigos. Então, assim, não é? Como é que é muito estranho você já acha com a sua namorada, com a sua esposa, pra sair com os homens? A brodagem é camarada. É verdade, porque o homem, ele não bate outro homem. Ele sabe que vai apanhar. Bate uma É porque mulher. vai ser de igual para igual, né? A mulher ameaça, o emocional, o financeiro, tudo da mulher. Mas é justamente pela cultura de, né? Assim, Ainda fica falando, e ainda tem muitos que falam que é porque Deus falou, Jesus Cristo falou, e aquele hum, outro falou. E ainda fala pro pastor, pro padre, e o pastor e o padre abaixam a mulher naquela situação de
Você tem que aguentar, porque é teu marido, teus filhos, você vai ficar seus filhos, e mas você vai criar na igreja, você vai ser excomungada, você não pode receber isso, sai das pastorais. E é, Aí e você é, fica sem espaço dentro da é sua própria fé. justamente isso que tem que ser trabalhado, porque é o que eu falei, é a questão da interpretação, né, bíblica, porque você não vai ver Jesus lá chegando e batendo numa mulher. Quando ele teve a oportunidade ali, que tinha aquela mulher que foi pega em adultéria, você não viu ele fazendo como o restante da multidão, pegando uma pedra e acertando nela. Não. Pelo contrário, ele foi lá e ele foi o único a defender aquela mulher, né? Então, assim, eu entendo e eu compactuo da visão de que a mulher tem que ser submissa, sim, porém, é justamente o ser submissa. O que é ser submissa? É que muitas pessoas, elas entendem errado, elas entendem a submissão como a mulher está debaixo do homem. E a submissão é, você tem um piloto de avião e você tem um copiloto de avião. Se um não estiver ativo, o avião ele tem que decolar e ele tem que chegar ao seu destino final. Se um ali dos dois não estiver, o outro tá ali. Eles se ajudam mutuamente para fazer com que aquilo ali funcione, tanto a decolagem quanto a aterrissagem. E o bem dos passageiros, que no caso são os filhos. A gente pode comparar, né? Então, assim, se não for algo de comum acordo, a Bíblia já condena, porque a Bíblia diz assim: como andarão dois em comum. Andarão dois juntos se não houver comum acordo. Como é que vai fazer isso? Entendeu? A submissão é você entender que o meu marido ele tem uma visão. Meu marido hoje, ele é meu pastor. Nós fazemos a obra juntos, estamos ali, lado a lado. Quando ele não pode, eu estou. Quando eu não posso, ele está. Entendeu? É eu estar debaixo de uma missão. Mas aí como é que você pega? Você pega bem aquele coisa em si. Como é que um cego guia outro cego? Como é que você vai ser submissa a alguém que não sabe nem para onde está indo? Eu já vi cego guiando cego. Gente, eu já vi nas ações esses dias. Uns 3 cegos se guiando sozinho. Meu Deus. Não, é sério. O cego vai na frente, segura na mão, um rapaz e 2 moças. Sim, E aí a moça na mas frente, aí apontava que pode vir, eles iam. Eu fiquei assim, gente, como o ser humano se desenvolve de acordo com a sua sim, com a sua necessidade. necessidade. Se não tem ninguém para me guiar, aí se guia. E aí a gente vai com a audição, com a nossa bengala Sim. e vamos seguindo em frente. Quando você falou do cego que guia outro cego, eu pensei em outra coisa. Foi mais no sentido que ele estava falando. Não, mas eu vi, todo mundo ficou assim de cara, que os 3 cegos se seguiram. E eles conseguiram chegar onde eles queriam chegar, no comércio. Pronto. E voltaram para a escola de cegos. Eu falei assim, gente, todo mundo ficou impressionado. Que é aquela fase, como é mais a escuta, aí vai apontando, aqui pode, Sim, aqui tem um caminho. Acho que o senso de direção, né? sim. Imagino Então, que sim. é, é interessante. É É. outro tema para outra entrevista. Mas a pastora Tereza Moreira, quando eu lancei ontem essa pergunta, ela falou para passar essa pergunta para você. A mulher, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Sim. E a mulher que direciona o Ou homem onde seja, o vai. homem não vira o pescoço se a mulher não. Era da Assembleia de Deus Madureira, a Mulheres senhora têm que ela que ser falou. inteligentes. Porque o que acontece? A maioria das pessoas hoje, elas entram num casamento para uma disputa de egos. Hoje em dia a gente tem, infelizmente, né, pessoas que é a geração do eu, né? Eu me importo que eu seja feliz, não. E É casamento, egocêntrico. casamento ele é para ser uma renúncia, mas não é só uma renúncia de um lado, é a renúncia de ambos. Né, para que ambos cresçam, é o crescimento mútuo. É justamente, é bem literário, usando de forma bem literária mesmo, essa questão do avião. Se não for, o avião vai cair, todo mundo que tiver ali vai morrer. Pode sair inteiro, pode sair vivo, pode, mas não sai inteiro. Sim, verdade. Não sai Não inteiro. sai filhos E inteiros. a dor emocional é pior do Sim, que a dor física. sim, não sai filhos inteiros, não sai um homem inteiro, uma mulher inteira. A dor física passa. Sim. Você fica lembrando. A Sim, você toma um emocional, remedinho, passa. Agora é emocional. Os traumas, as questões que ficam. você pergunta É, aqui no Instagram e é Karen. Ô, Glória. É Karina Lara. Isso mesmo. Piloto e copiloto, trabalhando para o bem comum de sim. todos que estão dentro do avião. Exatamente, Karine Lara. Beijo também para Amor de Cris.
Beijo pra Cris e pra Aline, que estão aqui com a gente. Isso é pura verdade. É. Mas o homem tem que ser educado Sim, pra falar sobre isso. mas se você... Bruno Gugel botou aqui no grupo, que eu boto no grupo as perguntas, Aham, tá? Caramba, isso passou de todas as medidas. O homem tem que ser educado para aprender a se comportar como marido, não como moleque. Bruno Gugel, um exatamente. beijo pra você, Bruno. Mas você já parou para pensar que isso existem muitas famílias disfuncionais, mas existem muitos filhos que são criados para serem filhos e não esposos. Criado pelas mães? Ou por pais juntos também. Mas é justamente isso, é assim. Mas vem cá, a mãe vai criar o filho pra ser filho dela. Não, mas assim, por exemplo, eu sou mãe. Eu passei. O meu filho viu, meu filho participou. E existem ciclos que precisam ser quebrados. E sim, Sim. então, meu filho, eu passei. Você passou, você conhece, você sabe. Sim, ó, meu filho. Meu Não filho, vai fazer a mesma coisa. aprenda, entendeu? Não precisa ser igual. Da mesma forma com a minha filha, você não precisa viver as mesmas coisas. Você pode fazer as suas Seus filhos escolhas. são quantos anos agora, os mais Eu velhos? tenho um de 18 e uma de 15. Vocês podem fazer a escolha de vocês, né? E isso em todos os termos, né? Vocês não precisam viver. Eu sei que existe. Eu sei que existe. Existe o peso, existe a culpa, existe a dor, mas vocês são mais do que isso. E assim, vocês têm o poder de fazer escolhas diferentes, então façam. Eu falo pra eles, o meu menino principalmente, né? Eu converso com ele e falo assim: você tem um potencial pra ser muito bom, mas você também tem potencial pra ser muito ruim. Só que você vai ter que escolher o que você quer ser. Então, assim, Aí você fala isso pro seu filho, que você pode ser falo. ruim também. Ele tem. Porque todos nós temos. É 50-50, essa é a verdade. Nós temos potencial para ser muito bons, como Depende de também. onde você vai semear, Sim, né? O que você vai e plantar no dia é que você vai justamente colher. o ser humano ele faz uma escolha. A gente fala assim, ai, por mais que você falasse assim, ai, ele estava bêbado, mas no fundinho ele sabia o que ele estava fazendo. E depois que passou? Se depois, assim, por que você usar a justificativa do ele estava bêbado? Beleza, mas ele voltou à lucidez, ele não passou o tempo inteiro. E lembra, tá? As E ele pessoas lembram. lembra. E não, assim, então, por que você não procurou algo? Se você também queria, né, vamos jogar no caso do homem, se você também queria, por que você não procurou um tratamento? Por que você não fez por onde? Porque é muito fácil a gente só jogar a culpa e a desculpa de algo que você não quer melhorar. Então, viu? Bruno, respondeu sua pergunta. A gente não manda áudio. Tem gente mandando áudio. Escrevam, por favor, que eu não vou colocar o áudio na rádio. Então, vocês escrevam e vejam se vocês querem. Doris, se fizer uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu faço a pergunta para Doris, tá, Uhum. Luigi? E você pode participar aqui comigo no 39671212 e também no Instagram, Kelly Farias Oficial. Participa aqui com a pastora Ludmila Oliveira sobre esse tema, mulheres, fé e silêncio, onde as mulheres estão sofrendo demais nos meios cristãos da igreja, tanto católica quanto evangélica. E eu vou falar de novo, temos essa promoção de aniversário da Rádio Guará, Kelly Farias e a Delícias Fino Sabor. No mês de maio, nós teremos um bolo para você, no último segunda-feira do mês de maio, aqui no Bate-Papo. Então você vem aqui e escreva lá no meu Instagram, porque eu mereço ganhar um bolo. Então, ó, participe comigo, que na última segunda-feira eu vou fazer aquela festa aqui na Rádio Guará. E vamos de música, vamos aquele sertanejo que todo mundo gosta, né? Então vamos de. Ei, travou aqui, mas já estamos entrando. Na Guará agora 13h49, Guará FM é nossa, é daqui. Calma, gente, que o Zara travou, agora sim. Faz uma semana que eu quero te ver. Coração tá sentindo falta de você. Manda uma mensagem, um sinal. Deixa um recado na caixa postal que eu fiquei sabendo que você não tá bem. Tá sentindo minha falta também. Do meu calor, do meu carinho e dos beijos quentes que eu te dava. Pensando bem, não foi um bom negócio andar de boca em boca por aí. Mas eu não tô aqui pra te julgar, pois nesse tempo eu também me diverti.
Mas não tá certo, é melhor parar. A gente se assume a parar por aqui. Que a gente se ama, não dá pra negar. Então peço desculpa se eu te fiz chorar. E longe de você, eu peço socorro, mas é só te ver. O tempo para a boca seca, peito pega fogo. E só de pensar que eu vou te perder, eu não quero aceitar ficar sem você. E só de pensar dá uma saudade. Se quiser voltar, já pega a fila, cê tem exclusividade. Faz uma semana que eu quero te ver. Coração tá sentindo falta de você. Manda uma mensagem, um sinal. Deixa um recado na caixa postal que eu fiquei sabendo que você não tá bem. Tá sentindo minha falta também. Do meu calor, do meu carinho e dos beijos quentes que eu te dava. Pensando bem, não foi um bom negócio andar de boca em boca por aí. Mas eu não tô aqui pra te julgar, pois esse tempo eu também me diverti. Mas só pra sempre é melhor parar. A gente se assumiu para por aqui. Que a gente se ama, não dá pra negar. Então peço desculpa se eu te fiz chorar. Bem longe de você, eu peço socorro, mas é só te ver. O tempo para a boca seca, peito pega fogo. E só de pensar que eu vou te perder, eu não quero aceitar ficar sem você. E só de lembrar dá uma saudade. Se quiser voltar, não pega a fila, cê tem exclusividade. É. Voltamos na Agora FM, você ouviu Matheus e Cauã, exclusividade. Agora são 3h53. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Mabel Modas, Sexta Estúdio, Aplausos Clube de Comédia, Apte Sublimação, Turismo Cerrado, Ecov, Mestre Darmas, Escola Comunique e Sítio de Tara. Gente, lembrando que daqui a pouquinho eu vou ter vagas de emprego e também cortesias para Aplausos Clube de Comédia. Fique ligadinho comigo até às 18 horas. Lud, tem recado aqui para você? Karine Lara, a Ludmilla é uma bênção, grande mulher de Deus. Isso mesmo, concordo. Amém. Perguntas também da Doris. Uhum. Deixa eu abrir a pergunta aqui da Doris no Instagram, no WhatsApp. Então, assim, tem mulheres que sofrem muito. Sim. Gente, não mande áudio. Escrevam. A Doris mandou lá embaixo a pergunta. Antes de começar o programa, ela fez a pergunta. Aqui. Não, foi lá em cima. Peraí, Doris. Mas eu lembro da pergunta dela. Foi o caso que eu te falei aqui no intervalo. Uhum. A minha mãe sofreu mais de 50 anos e separou após 53 anos de casada. Foi a história que eu te contei. O que você aconselha essa senhora de idade? Porque a mãe dela esperou os filhos crescerem, foi criada na igreja católica, tudo certinho, e quando a filha fez 45 anos, a filha tirou a mãe de casa. Foi uma escolha da filha, na verdade, Da né? filha que a mãe estava com o braço quebrado. Então, os 3 filhos mais dela, essa é a caçula, adoro essa caçula, os 3 filhos, os 2 mais velhos, viram a situação da mãe, saíram de casa, eles cresceram no ambiente de agressão. E Sim. dentro da igreja, era um casal bonito, a família de margarina, dentro de casa, o marido batia na mulher, os filhos viam, e quando essa moça fez 45 anos, ela tirou a mãe de casa, justamente depois da mãe já com 70 ou 80 anos, com o braço quebrado. É justamente a má orientação, né? Principalmente dos mais velhos, digamos assim. Eu acredito que toda igreja, ela tenha que trabalhar, né?
tanto com homens quanto com mulheres, né? Seria, vamos usar o termo do que ele disse aí do educar, mas não educar, mas orientar. Porque o que acontece? Às vezes a gente pode não ter uma orientação em casa, mas a gente pode ter uma orientação pastoral. A gente pode ter alguém que nos oriente, e assim, uma formação. Por exemplo, vocês têm a Crisma, né? Nós temos os estudos bíblicos, que é esse acompanhamento em que a gente faz estudos sobre vários assuntos, inclusive esses, assim, para justamente para fazer a formação, né, de casais, para que o homem entenda, para que a mulher entenda. Assim, eu vejo, vou usar esse termo assim de uma religiosidade que na frente de uns eram. Você vê que a decisão nem dela foi da filha. A filha. Não aguentou mais a mãe sofrer. A filha retirou. Acho que não aguentou A ver a mãe mãe de sofrendo. casa, os outros se afastaram, vamos dizer assim, se afastaram da fé. Acaba colocando, eu vejo assim, as pessoas perdem a fé. Perdem a fé. Vou dizer isso é fato. As pessoas acabam falando assim, poxa, mas que Deus é esse que eu sirvo? Mas justamente por causa da má conduta, né? Você chega lá e você fala assim, poxa, meu pai, ele é um homem de Deus dentro da igreja, mas dentro de Em casa é o diabo. é. Aí É você o fala diabo assim, que toma conta dele. poxa, mas como assim? E onde está Deus? Por que Deus não fez nada, né? E a mulher ela ali naquela fé, muitas, né, de meu Deus, eu vou orar, eu preciso orar mais um pouquinho, eu preciso fazer. E é justamente sobre esse tipo de orientação que nós precisamos ter, porque assim, eu acredito, Kelly, eu acredito que possa haver mudança de uma pessoa a partir do momento que ela veja o problema no que ela está fazendo e que ela queira. Vamos dizer assim, um alcoólico anônimo. Não tem como você tratar um alcoólico se ele não entender que ele é um alcoólico. Da mesma forma, como é que você vai tratar um homem que ele é violento se ele não entende que ele é violento? Entendeu? Então, assim, muitas vezes eles não entendem. Então, assim, é você chegar e você tem que ter uma orientação para essa mulher de que ela não precisa viver isso, que eu entendo que hoje nós temos mulheres que são. Eu vejo que tem mulheres que são mais, né, informadas, digamos assim. Hoje em dia nós temos tem até juíza que apanha de marido, tá? muito acesso à informação, mas talvez por conta do medo de outras O coisas. juiz que bate em mulher, a mulher fica calada. É justamente, essa informação. É porque, assim, quando a gente vê que os outros falam assim, hoje em dia tem muito caso de feminicídio, mas sempre houve, mas é justamente porque hoje em dia tem sido divulgado. Hoje em dia, por exemplo, tem sido um assunto que tem sido abrangido nas igrejas, tem sido, então, assim, justamente por causa do aumento disso, mas quantas sofreram caladas? Igual essa senhora, quanto tempo ela passou aguentando, justamente porque talvez ela não tenha recebido uma orientação, ou porque ela achasse, assim como eu lá no começo, de, poxa, eu tô em pecado. Isso é pesado. Você parar e pensar assim, poxa, se eu tiver em pecado, eu não vou pro céu. Então, assim, é melhor eu sofrer aqui e eu vou estar no céu, tá tudo bem. Vamos usar esse termo, um termozinho mais ignorante, mas assim, poxa, se Deus escolheu isso aqui pra mim. Deus não escolheu pra você. Deus não escolheu isso pra você. Assim, Deus te dá aval. Deus nos dá aval. Qual é o pai, Kelly? Por exemplo, a gente fala de um pai carnal. Eu tenho meu pai, você tem o seu pai, que seu pai veio e o seu pai vai falar assim, não, seu marido tá certo, você tem que se submeter. Então, se você tem um pai que ele é carnal, que ele vai querer te defender, como é que você vai ter um pai celestial que te criou? Que antes que você, como diz a palavra, que antes que houvesse forma, quando você estava ali no ventre, informe, eu te criei e eu te chamei pelo seu nome. Como é que um Deus tão soberano e tão poderoso vai querer que você viva isso? Vai querer que você se submeta a isso? Porque eu entendo que se eu sou feitura do Senhor, tem coisas que eu não preciso me submeter e a Bíblia me dá aval para isso. Eu não preciso me submeter. E às vezes as mulheres não entendem isso, porque assim, você vai se submetendo e vamos falar de um lado no quesito fé, daqui uns dias, você nem fé em Deus mais tem.
Você vira ateu. Você perde o seu amor pela sua vida, pela sua casa, Por você você perde o mesmo. seu amor pelo Senhor, e aí você acaba se perdendo e vivendo outras coisas, e aí que na consciência você fala assim, poxa, mas eu vivi tudo isso aqui porque Deus quis. Tem muita gente que vira ateu. Vira Justamente. ateu, não tem fé em nada, mais Não nada, é? nem nele mesmo. Tem muitos ateus que eu já ouvi falar, que conversaram comigo, são ateus porque não encontraram refúgio em igreja nenhuma, tal. E assim, quando a pessoa é atea, a pessoa não tem religião mais. Ela não tem mais É. igreja, ela é ateu, ela não acredita só nela. É, Isso é muito é, ruim, não acredita nem no bem nem no mal. Sou eu no mundo e acabou. é por isso que eu te falei quando ela fez aquela pergunta do se eu sairia da igreja. Não é porque as pessoas têm que entender, Kelly, que o nosso relacionamento com Deus, ele independe de igreja. A Bíblia manda congregar. Isso é bíblico. Nós devemos congregar, nós devemos fazer parte de um De corpo. uma comunidade. Porém, a comunidade não dita a minha comunhão. O que dita a minha comunhão com o Senhor é o meu secreto. É justamente aquele momento que eu estava no carro e eu falei assim, Senhor, se o Senhor hoje me tirar daqui, é o meu particular com Deus. Isso dita quem eu sou. E assim, nós precisamos estar tão convictos no Senhor e de quem Ele é e de quem Ele é nas nossas vidas. A parte que a gente tanto ama dizer e citar sobre a Bíblia de eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, quando na verdade a gente ama outras coisas mais do que o Senhor. Mas quando nós entendemos o que realmente é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso relacionamento com Ele é aprofundado, porque relacionamento não é somente com o homem, mas o que Deus deseja conosco é um relacionamento. E quando nós temos esse relacionamento com o Senhor, ele é aprofundado, as nossas raízes elas se tornam tão firmes que pode vir o que for. Os nossos olhos permanecem no mesmo lugar. Eu entendo que eu passei por coisas. E assim, muitas delas não pela vontade de Deus, mas permissivas da parte de Deus Deus. permite que as coisas aconteçam para aprender. Justamente para eu aprender. Hoje eu posso receber uma mulher. E hoje eu tenho uma estrutura para dizer para ela, minha filha, o que você quer fazer? Olha, o meio é esse, esse e esse. O que você escolhe? Vamos, eu tô com você. Eu posso chegar e abraçar uma mulher como essa e dizer assim, você tem. Vamos seguir? Vamos fazer esse acompanhamento, né? Ó, a rede Elas de Enfrentamento, a Flavinha, já veio aqui no programa várias vezes, ela falou que quer conhecer você e colocar no projeto da Rede Elas de Enfrentamento à Violência Doméstica. Ó, Começou no Gama Santa Maria, já está expandindo. Inclusive a Anil, que é a minha aluna também, sua colega de curso, ela também está nesse grupo. Então é muito interessante. Eu vou sim, te apresentar para tá ela. Ela bom. está participando do programa, ela falou, bote no nosso grupo. Todas as mulheres têm que entrar no Rede Elas de Enfrentamento à Violência Doméstica. Sim, Independente de cor, de raça, de gênero, de religião, de tudo. sim, De classe financeira, tem que entrar na sim. Rede Elas. Tem perguntas aqui, tem Amor de Cris. Calma aí. A mulher não pode ficar em silêncio jamais. O silêncio só aumenta o problema. Tem que denunciar mesmo. Não pode aceitar a situação. Infelizmente, as pessoas que fazem escolhas e depois colocam a culpa em Deus. Deus faz a parte dele. A sua parte, quem faz é você. É justamente, eu nem precisa responder. Então, Deus faz a sua parte. Tem gente que bota a culpa tudo em Deus, nos santos, da espiritualidade, enfim, mas esquece que 50% é Deus e Nós fizemos as 50% é nossas você. escolhas. Embora a gente não tenha visto, né, como disse a moça que falou lá que muitas vezes a gente não enxerga, muitas vezes a gente não quer ver, e muitas vezes a gente entra de forma inocente, mas vamos dizer assim, se entrou de forma inocente, não é porque você entrou de forma inocente que você precisa permanecer, entendeu? A gente, Permanecer a decisão sua. sim, a gente tem que entender que a fé, eu oro pelo meu ex-marido. Eu oro para que o Senhor faça uma obra na vida dele. Hoje eu oro, de longe. Mas ele tá morando lá longe ainda. Ele mora mais pertinho agora. Eu Mas ele oro. casou, ele faz a Ele é mesma coisa com a casado. outra mulher. Então, eu não participo, assim, eu procuro não saber. Ah, verdade. Melhor mesmo. Mas eu oro. Eu posso continuar orando. Porque a gente fala assim, eu vou... Não, eu oro, eu quero. Independente, é uma alma,
né? Então, assim, eu desejo, é o pai dos meus filhos. Eu posso não ter feito uma boa escolha, mas, assim, é uma alma, é o pai dos meus filhos. Então, assim, ainda como serva e como mulher cristã, minha função é orar. Eu oro, mas eu sabendo, eu me mantenho distante. Eu Com não, certeza. não vou me manter, mas continuo fazendo meu papel. Senhor, faz uma obra, Senhor, liberta, Senhor, entendeu? Cresça, dá crescimento, faz alguma coisa. Então, assim, oro mais distante. Tá certo, né? Mas deveria orar, perdoar, Sim, não perdoar. julgar, mas o perdão não significa que você vai estar grudada com a pessoa. Você É. perdoa, deixa a pessoa viver a vida dela e você viva. Porque o perdão, se você não liberar o perdão, você não Sim, vai não vai ser conseguir perdoado. fluir a É. sua vida. Porque nós estamos num ciclo, né? Roda Sim. gigante. Então, E a Bíblia diz que aquele que não perdoa não será perdoado, né? sim. Tá. A Jeane Cristina daqui a pouco vai estar aqui. Ela até falou comigo ontem. Ela está no última entrevista aqui às 5 horas. Que os homens não são educados. Ela fez uma matéria do Correio Brasiliense e que o homem que agride também precisa de tratamento. Sim, eu imagino, é justamente o que eu falei Não só a punição. do questão do Alcoólicos Anônimos, mas se não vê um problema, como é que você trata o que você não sabe o que é? Porque se você tá doente, você vai ao médico, você diz pro médico, olha, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, eu preciso disso, e o médico te recomenda um tratamento. Mas você chegou pro médico e você disse assim, eu tenho problema aqui, aqui, aqui. Da mesma forma, um alcoólico anônimo. Não tem como. Por mais que tem famílias que cheguem lá e internem o cara à força, vamos dizer assim, mas se ele não reconhecer que ele é um alcoólico e que ele precisa de um tratamento, do mesmo jeito um dependente químico, se ele não reconhecer que ele precisa desse tratamento, na visão dele ele vai continuar achando que está certo. Da mesma forma, um agressor. Eu acredito, sim. E assim, eu seria hipócrita de dizer que não, porque assim, eu vejo diariamente pessoas que viveram outras vidas e que eu vejo que o Senhor entrou, porque justamente reconheceu o que era e que deu lugar para que o Senhor trabalhasse e o Senhor fez uma mudança de vida. Sim, Não tem como você contestar quem era antes e o que é hoje. São pessoas rapidamente. distintas. Deus fez uma obra maravilhosa, mas porque reconheceu. Então, assim, é necessário. Eu acredito que, assim, a mulher pode chegar e pode apresentar essa queixa, chegar lá para o meu pastor e falar assim: olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e chegar e ter uma conversa. Mas se esse homem não reconhecer, a minha palavra para essa mulher vai ser: sai. Se ele quiser ajuda e ele quiser realmente um tratamento, ele quiser, é uma coisa. Agora, se não, sai, Ni- sai, sai, sai. Sim. A pessoa tem que se permitir para a mudança. Sim. É a permissão. Se a pessoa não quer mudar, não adianta. Sim. Não E aí eu vou adianta. fazer o quê? Até porque Deus, ele não é invasivo. Aí Ele eu vou deixa chegar para você uma decidir. eu vou chegar para uma ovelha minha e falar assim: "Poxa, permanece mais um pouquinho", mas não é tu que tá apanhando. Como é que eu vou chegar para ela e vou falar assim: "Não, fica aí mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, tenha mais um pouquinho de fé". Só que aí a pessoa tá lá, os filhos estão sendo destruídos, a mulher tá sendo destruída. Como é que você vai deixar aquilo ali acontecendo, sendo que você tem o poder de falar assim: "Minha filha, espera aí, vem aqui. Deus Peraí, Deus não apoia isso aí. Vem aqui, deixa eu te dar a mão. Você quer? Vamos sair disso? Vamos. E você fazer um aporte e um abraçar necessário, entendeu? Sim, aqui tem pergunta da Cris. Teve homens em outro estado que matou a esposa, ficou preso, pagou a fiança, mas quando saiu, veio para Brasília, arrumou outra esposa e a que matou a atual. Sem tratamento, só terá mais vítimas. O Estado tem que fazer uma lei que obrigue esse homem a passar por tratamento. Concordo. Ó, Tratamento é com uma boa sugestão. aceitação. Daqui a pouco você pode ficar aqui que a gente vai chegando, ela escrevendo no Correio Brasiliense sobre esse tema. Eu achei bem interessante. Ó, as meninas daqui estão falando para você entrar no Rede Elas, depois você contato, tá? Tá bom, Você e o da Cris. tá. Então, no nosso tempo, Lud, tem Ah, pessoas que perguntaram aqui. Gente, quem mandou áudio? Depois eu escuto o áudio, depois eu vou passar na rádio, porque aqui não sei o que vocês falaram no áudio. É do tema? Que aqui a gente tá sem saber antes, entendeu? Então, eu passo para você depois você volta aqui, porque o tema foi... tá ótimo. Quando eu lancei no Instagram, a gente perguntou. Sim, Ai, que tema interessante, esse é o tema preciso e necessário. Porque as mulheres são criadas de uma forma a serem sempre submissas, a serem sim, sempre... Tem que aceitar tudo, abaixar a cabeça, como fosse uma ovelha. sim. Olha, meu E não é recado bem para a assim. mulher é: você não precisa se submeter a isso. E mais do que tudo, guarde o seu coração no Senhor.
Guarde os seus olhos no Senhor. Guarde os seus sentimentos no Senhor. Meninas que vão começar a vida, escolham direitinho, prestem atenção em todos os detalhes, né? Os sinais, né? Que a gente fala que geralmente a gente ignora. Prestem atenção nos sinais, né? Às vezes a gente tem mania de comprar a capa e a gente não olha o que tem por dentro do conteúdo, né? Só porque a gente achou uma capa mais bonitinha. Tomem cuidado, mas mais do que isso, guardem o coração de vocês no Senhor, para que quando vier esse ou vier qualquer outro vento, esse não, eu repreendo, em nome de Jesus, misericórdia. Não. Não precisamos mais disso, justamente. Mas para que quando vier situações, a sua fé não seja abalada e você não tire os olhos do Senhor. Você não perca o Senhor de vista. Sim. Ai, sim, ó. Ela falou aqui para mandar aqui. Ai, quero mandar um abraço para minha amiga, a pastora Karine, né, que tá aí nos acompanhando. Beijo, Karine. Para minha mãe. Minha mãe tá lá no Espírito Santo. Tá prestando atenção, que tá lá Ah, seguindo. pode Eu mandei passar, o mãe. link. Lourdes. Beijo, dona Lourdes. Tá lá. Seja bem-vinda E a Guará. E uma outra irmã minha lá no Rio de Janeiro, né, Cris? Lá no Rio de Janeiro também, que tá acompanhando a gente por essa live. Vai ficar salva a live. Ah, E também no YouTube olha da aí. Rádio Guará. Tá? Pode acompanhar também, que vai ficar salvo. Depois eu te mando o link lá. Pode deixar. Tá. Tá bom? Obrigada, Lud. Obrigada, gente. Boa tarde. E assim, a Lud volta aqui depois outras vezes, porque o tema é bem interessante. E vamos fazer parte da Rede Elas. Vamos. E o Cris, você também, botar a Dorinha também, que é a mulher ativa, que ajuda mulheres. Outras mulheres. Ajuda outras mulheres, Sim. que temos que acabar com esse feminicídio. Sim. Acabar todo fim de semana. E precisando de ajuda, recorra à ajuda. Recorra à ajuda ou da sua igreja, da vizinha que pode te ajudar. Da polícia. A polícia é o essencial, tá? E não voltem. E nem retire a queixa perante a justiça. Stephanie tá querendo falar comigo, mas a mensagem não tá carregando, Stephanie. Então, não sei. Carregou aqui, mas não sei o que que é. Ah, isso aqui é... tá alguma coisa falando também de violência doméstica. Mas eu vou ler aqui e daqui a pouco eu passo para a Ludmilla. E quem mandou áudio, escreva para mim. Tem mensagem aqui para você rapidamente da Karina. Muitas não saem preocupadas com os filhos. Sim. De repente, depende emocionalmente, acostumam-se a viver as migalhas. Existe casos que a família do próprio homem passa a mão e elas continuam meninos sem mudança. Eles continuam meninos sem mudança. É muito difícil ler porque tá branco, tudo claro, entendeu? Eu tô ficando velha. Eu que não ia conseguir ler mesmo sem óculos. Não, mas a mensagem foi essa. Então, que ficou claro. Existem mulheres, sim, que passam a mão na cabeça dos filhos. Como é o caso das sogras mais velhas, passam a mão na cabeça do homem agressor. E isso é muito mal. Que eles pensam que estão certos. Já passei por isso também, Karina. Eu sei que você tá falando que minha sogra achou que a culpa fosse minha. Ai, meu Passando Deus. a mão na cabeça dele. Até hoje passa, tá? Até hoje. Então tá bom. O filho faz tudo errado, mas até hoje a culpa é sobre as mulheres. Até... Eles estão falando mesmo, que conheça, entendeu? Que vai escutando no WhatsApp, no Instagram, e escute. Porque ele não merece. Ou se trata ou arruma um relacionamento. Não se meta no relacionamento se você vai bater em outras mulheres. Então, é melhor você se tratar e tratar o seu filho também, para não ficar passando a mão na cabeça de pessoa errada. Não. Então, mães que fazem isso, gente, o filho tá errado, corrija. A parte, como disse, anos. eduque os seus filhos. Faz o filho mais velho. E as suas filhas também. E as suas filhas também. Muito obrigada, Lud. De nada. Pela sua participação aqui na Rádio Guará. E daqui a pouquinho tem a Selma Amorim com o quadro Pausa para Emoção. E vamos de música na Guará. Agora são 4h13. Guará FM é nossa, é daqui.